Em quinto lugar, nós encontramos o nosso primeiro superaproveitador na ilha de Wrangel. No inverno, esse lugar virá um deserto gelado onde você correria o risco de tropeçar no maior e mais sanguinário carnívoro quadrúpede. Enquanto os ursos polares passam o inverno caçando focas, existe uma criatura atrás dos ursos polares. No inverno, o maior carnívoro da ilha é perseguido pelo menor. É um aproveitador preparado para percorrer cerca de 1000 quilômetros de gelo sob uma temperatura de 40 graus abaixo de zero. A raposa do Ártico. O urso polar não precisa temer essa raposa perseguidora. A pequena carniceira só está interessada em aproveitar os restos da caça do urso polar. Pesquisadores calcularam que para sobreviver, um urso polar precisa comer uma foca anelada a cada 6 dias e meio. Como a pele e a gordura das focas constituem cerca de 90% da dieta do urso polar, muitas vezes sobra bastante carne na carcaça para uma raposa do Ártico. Ela ganha um banquete sem ter que se dar ao trabalho de caçar. Mas tem uma condição. Ela não deve se aproximar demais de um urso irritado. No inverno, aproveitar uma refeição grátis de um urso polar pode ser a diferença entre a vida e a morte. Mas no verão, a situação muda completamente. Quando a neve derrete, é muito mais fácil para os ursos polares caçarem as focas. Mas para a raposa do Ártico, agora com sua pelagem escura de verão, é uma época de abundância. E a região está farta, tem de frutas a filhotes de aves marinhas. O que não falta é comida para os animais carniceiros. É por isso que agora o urso polar parece estar seguindo a raposa. Em quarto lugar, Bem-vindos aos grandes lagos africanos na África Oriental, lar da maior diversidade de peixes de água doce do planeta. A história começa quando um peixe ciclídeo fêmea bota seus ovos e depois os leva até a boca. É nesse momento que a família de ciclídeos fica mais vulnerável a esse aproveitador sorrateiro, o bagre. Parece que os bagres só estão à procura de uma refeição grátis de ovos de ciclídeos. Os bagres devoram os ovos dos ciclídeos e os substituem por seus próprios ovos fertilizados. Na confusão, a fêmea do peixe ciclídeo engole freneticamente todos os ovos ao seu redor. É hora dos pais bagres irem embora e deixar que o outro faça o trabalho difícil de criar seus filhotes. A fêmea do ciclídeo passa mais de 2 semanas fazendo o papel de uma incubadora oral. O problema é que os ovos do bagre se desenvolvem mais rápido que os seus. E para piorar, o bagre adora comer pequenos ciclídeos. Então, enquanto ela espera seus filhotes crescerem, o bagre os devora um por um. Quando os ovos eclodem, ela abre a boca para saudar seus filhotes. A fêmea parece não notar que todos os seus filhotes foram substituídos por bagres gordos. Isso sim é pegar uma carona de graça. em terceiro lugar da nossa lista de super astutos, Vamos conhecer um animal na costa da Nova Zelândia, em uma ilha isolada. É um réptil que gosta de fazer o mínimo de esforço possível. Esse é o tuatara. Enquanto esse réptil de sangue frio passa o dia pegando sol, tem um animal trabalhador que passa o dia no mar coletando alimentos. É o faigão de bico curto. O tuatara é um super aproveitador, pois ele deixa a ave fazer todo o trabalho pesado. Os faigões de bico curto cavam buracos nas encostas. E embora os tuataras sejam capazes de cavar, pesquisadores descobriram que ele prefere se mudar para o ninho de amor dessa ave marinha. Os faigões não gostam dos tuatara. Normalmente, as aves adultas conseguem se defender, dando bicadas e usando as garras. Seu colega de quarto se aproxima demais. O problema começa quando eles botam ovos.
Embora os pais se revezem no período de incubação, às vezes os dois deixam o ninho ao mesmo tempo. Então, o que um tuatara faminto faz? Fica de guarda? Ou aproveita para comer ovos mexidos? Assim, quando os pais retornam, encontram um ninho vazio. É um ladrão de barriga cheia. Felizmente, a predação do tuatara parece não ter um impacto significativo na população dessas aves marinhas. É por isso que esse convidado terrível continua devorando seus anfitriões. E finalmente, em primeiro lugar da nossa lista, a ilha de Komodo abriga um dos maiores lagartos do mundo. Mas só porque ele é grande não significa que não seja preguiçoso. Quando chega a hora da fêmea do dragão de Komodo enterrar seus ovos, ela prefere deixar outro animal fazer o trabalho pesado. Ela está procurando um local para seu ninho com máxima exposição ao forte calor tropical. Assim como todos os répteis, ela não consegue regular sua temperatura corporal. Então, no meio da manhã, ela precisa encontrar uma sombra ou vai cozinhar. Mas o calor escaldante não impede esses escavadores de fazerem seus montes enormes. 2 ninhos de megapódios de patas alaranjadas dentro de uma compostagem gigante de cerca de 1,5 metro de altura. Teria lugar melhor para um dragão de Komodo preguiçoso? Sob a camada de terra feita pelo megapódios, a matéria orgânica em decomposição gera calor para incubar o ovo. Eles mantêm a temperatura constante dentro do monte de terra, trocando aproximadamente 45 quilos de terra todos os dias. O ninho dos megapódios não só está perfeitamente posicionado sob plena luz solar, como também está em terra solta, onde é muito mais fácil de escavar do que numa encosta cheia de raízes de árvores. O dragão de Komodo bota seus ovos entre agosto e setembro, quando o ninho de aves foi desocupado. Durante o período de incubação de 9 meses, a maioria das mães de Komodo fica de guarda sobre o tesouro enterrado, embora a prole deva se defender logo que nasça. Em primeiro lugar da nossa lista, um animal que não gosta de fazer força. Ele prefere deixar um marisco de água doce fazer o trabalho. Isso porque o macho do Bitterling usa o marisco de água doce como parceiro para ajudá-lo a atrair uma fêmea. Ele dança ao redor do marisco para acostumá-lo com a sua presença. Assim, o marisco não fecha sua concha automaticamente quando ele se aproximar. Em seguida, o peixe dança para atrair a fêmea. Ela é cuidadosa na hora de escolher uma concha que filtre bastante água, porque um marisco bem ventilado é importante quando se quer usá-lo como berçário. Ela usa esse longo tubo para botar seus ovos dentro do marisco. O Bitterling usa o marisco como um incubador super seguro. A concha mantém um fluxo constante de água bem oxigenada para os ovos do peixe se desenvolverem. Após aproximadamente 4 semanas dentro desse estranho berçário, centenas de filhotes do Bitterling saem de casa. O Bitterling faz a maior parte do trabalho e fica com todas as recompensas, mas ele ainda é um aproveitador, pois usa a boca do marisco como berçário. mas espere, tem mais. Venha ver o nosso super aproveitador bônus de hoje. Ela pode ser encontrada em pedras no fundo de lagoas e rios de água doce. Mas seu disfarce é tão incrível que você nem repararia nela. A América do Norte é lar de mais de 300 espécies de mexilhões de água doce e aproximadamente 800 espécies de peixes nativos. Mas às vezes pode ser difícil diferenciá-los. Isso não é um peixe, e sim uma massa modificada crescendo nas bordas da concha de uma fêmea do mexilhão. Com olhos e cauda falsos, esse acessório é uma isca para atrair peixes. Isso porque as larvas do mexilhão só crescem se estiverem presas às guelras de um peixe grande. A mordida do peixe rompe a isca, liberando milhares de larvas de mexilhão na água.
a maioria sugada pelas guelras do peixe. Esses mexilhões microscópicos se fecham em resposta a sinais químicos liberados pela pele e pelas guelras do peixe. Então, em vez de uma refeição fácil, o peixe pega um monte de parasitas que podem ficar em suas guelras por até 6 meses. Esse mexilhão se parece mesmo com um peixe.